Vinícius Júnior, Rodrigo, Savinho, Estevão, Neymar, Rafinha. O que você sente ao escutar esses nomes? Esperança ou desespero? Será que a seleção nos últimos anos está evoluindo ou regredindo? Será que essa seleção é melhor ou pior que a de 2010, por exemplo? Ou a de 14, ou a de 18, até mesmo a de 22? Vinícius Júnior recentemente eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Rodrigo, um dos melhores pontas da atualidade. Savinho, um pedido especial de um dos maiores técnicos da história. E Estevão, uma joia brasileira que tem tudo para se tornar um craque mundial. E nem precisamos falar de Rafinha, que se a temporada acabasse hoje, sem dúvidas seria o melhor jogador do mundo. Vendo tudo isso, é muito fácil dizer que muitos desses jogadores que estavam nas últimas convocações estão muito melhores que antes, por exemplo, né? Pô, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, mesmo que em 2022 eles já estivessem bem, atualmente eles estão melhor que naquela época. Eles estão mais maduros, estão vivendo seu auge. Mas isso estamos falando apenas de atacantes. E uma seleção campeã de Copa não se forma com apenas um bom ataque. E os outros setores do campo? Será que nós evoluímos ou regredimos? Será que esse ataque é realmente bom? Será que estamos vivendo uma falsa geração de craques? Eu comparei todas as 4 últimas convocações da seleção brasileira, de 2010, 2014, 2018 e 2022, até essa convocação atual do Dorival, para ver se num balanço geral em todos os setores do campo, do goleiro até o ataque, o Brasil evoluiu ou regrediu. Eu tive essa ideia de vídeo porque sempre que eu faço um vídeo falando da seleção brasileira, sempre tem uma galera ou outra que comenta: essa geração é uma bosta, é um lixo, nós estamos numa falsa geração de craques. E é por isso que o vídeo tem esse título. Nós vamos analisar se essa afirmação, que nós estamos numa falsa geração de craques, se ela é verdadeira ou mentirosa. Então o título é baseado na opinião de muitos de vocês, principalmente da galera que viu as outras gerações vitoriosas da seleção, e eu transformei esse título em um vídeo, beleza? Por isso que o vídeo tem esse título. E a gente vai descobrir se isso é verdade ou se é mentira, que a gente tá numa falsa geração de craques ou não. Eu já fiz um vídeo nesse formato há um tempo atrás e a galera gostou bastante, deu muita polêmica também, onde eu falava das promessas do futebol brasileiro. Falei de Endrick, falei do Lohan na época. Então eu quero transformar esse título em uma série aqui do canal, de tempos em tempos falar disso aqui. E agora no vídeo de hoje nós vamos analisar as realidades do futebol brasileiro. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, esses caras que já não são mais promessas, são realidades. E lembrando que eu não tô comparando nenhuma dessas próximas gerações com gerações vencedoras de Copa, por exemplo, tá ligado? Como em 2002 ou 94. Até porque não tem nem nexo, mano. Como que eu vou comparar, sei lá, vamos comparar 2002 com a atual. Aí eu vou falar, não, beleza. Aí eu vou comparar o Ronaldo com quem, mano? Vou comparar o Ronaldo Fenômeno com o João Pedro, pô? Não dá, cara. O intuito desse vídeo é descobrir se de 2010 pra cá a seleção evoluiu ou regrediu. Deixe seu like logo de começo e se você curte esse estilo de vídeo e quer que eu faça mais vezes, você pode me ajudar mandando 10, 20 reais aí no Valeu Demais, que a gente vai usar esse dinheiro pra pagar os editores, beleza? Vamos pagar o almoço dos caras aí. Então assim, irmão, se você apoia aqui o canal, gosta desse estilo de vídeo que dá bastante trabalho, manda 10 conto aí, 5, fica a seu critério. Fechou, meu patrão? E vamos pro vídeo. Essa foi a convocação de 2010 e essa foi a convocação de 2025. Nós vamos comparar com a convocação atual e usar como critério a fase dos jogadores no momento em que eles foram convocados, em 2010, 14, 18 e 22, e comparar com a fase atual dos convocados do Dorival, beleza? A única exceção que vai ter é se a má fase do jogador atualmente do Dorival for por fatores extracampo. Vai ser a única exceção, mas vocês vão entender durante o vídeo. Começando pelos goleiros até chegar aos atacantes. Comparando o goleiro titular com o goleiro titular, a gente já começa com Júlio César no Prime, campeão da Champions com a Inter de 2010 e eleito o melhor goleiro do mundo, contra o Alisson, que vive uma ótima fase também. Fechou gol na partida de ida contra o PSG na Champions, também já foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2019, mas não agora. Então ele acabou de ser eliminado da Champions e o Júlio César naquela temporada foi campeão da Champions. Por esse fator, o Júlio César de 2010 colocaria o Alisson de 2025 no banco. Apesar de que o Ederson foi campeão da Champions, mas não foi titular na seleção, né? Mas, tipo assim, deveria. Então, sem dúvidas, o Júlio César de 2010 colocaria o Alisson de 2025 no banco. Não sei se colocaria de 2019, tem que ver isso aí, comparar os números, mas até aqui, vitória do Júlio César. O segundo goleiro de 2010 era o Gomes do Tottenham com 29 anos. Atualmente, o segundo goleiro é o Ederson. Apesar do Gomes ser um ótimo goleiro, terminou aquela temporada em meio de tabela na Premier League, terminou aquela temporada sem nenhuma conquista ali na Inglaterra, e o Ederson nos últimos anos ganhou tudo pelo City, se mostrou um talento debaixo das traves e tá uma prateleira acima do que o Gomes era na época. Ponto pro Brasil de 2025. Por último, o Doni da Roma contra o Bento. Muitos torcedores não gostam do Doni, mas em 2010 ele também tava vivendo uma ótima fase, mano. Ele chegou a ser eleito pela Federação
Federação Internacional de Estatística e História um dos melhores goleiros da década. Mais tarde ele seria contratado pelo Liverpool e eu acho que só com isso ele já venceria o Bento, né? O Bento é um goleiro muito promissor, mas ainda ele não alcançou o que o Bento já tinha alcançado naquela época. Vitória dos goleiros de 2010. Nas laterais a gente tem Maicon da Inter de Milão, campeão da Champions em 2010, e Daniel Alves no Barcelona Prime, contra o Wesley do Flamengo e Wanderson do Mônaco. Acho que eu nem preciso falar nada, né, rapaziada? Vitória de 2010. Eu não preciso nem apresentar números aqui. Mano, o Maicon é ídolo na Inter de Milão, ídolo máximo, e o Daniel Alves Prime, mano, tipo assim, não preciso falar mais nada, né, rapaziada? Vitória dos laterais de 2010. Eu não sei porquê, mas o meu pressentimento diz que o Brasil vai perder nas laterais em todos os anos, mano. Em todas as convocações. Porque, mano, a gente criou ótimos laterais numa safra aí de jogadores e depois foi só diminuindo. Na lateral à esquerda, Michel Bastos do Lyon e Gilberto do Cruzeiro contra o Guilherme Arana. Sim, o Dorival só chamou um lateral esquerdo. E mesmo que chamasse qualquer outro, daria vitória de 2010, né, rapaziada? Não preciso também falar nada. O Michel Bastos estava voando lá no Lyon, pô, tava no ápice. E o Guilherme Arana, apesar de ser um ótimo lateral, ainda não fez carreira na Europa, mesmo num time menor, não chegou. Então, tipo assim, daria a vitória da lateral esquerda da seleção de 2010 de qualquer forma. Na zaga, Lúcio, atual campeão da Champions, destaque mundial por parar simplesmente o Messi, Juan com 31 anos na Roma, Luizão no Benfica e Thiago Silva no Milan. A zaga titular do Brasil de 2010 era Juan e Lúcio. E na próxima do Brasil, creio que vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. Lúcio versus Marquinhos, vitória do Lúcio, né, rapaziada? Campeão da Champions naquela temporada, destaque mundial. E o Marquinhos tá bem no PSG, mas não dava pra ele, né, rapaziada? Não dava. O Marquinhos de 2025 contra o Lúcio de 2010 não dá. Tipo, se o Marquinhos ganhar a Champions, aí dá pra discutir. Até o momento que tá sendo gravado esse vídeo, não tem discussão. O Lúcio parou simplesmente o Messi, mano. Tipo assim, tinha campanha em rede aberta elogiando o Lúcio. Tinha um quadro só do Lúcio, porque o Lúcio tava parando o Messi. Você tem noção? E entre Juan e Gabriel Magalhães, é óbvio que o Juan foi um zagueiro absurdo. Mas a fase do Magalhães atualmente é melhor que a do Juan de 2010. Você é louco? Você tá falando que o Gabriel Magalhães é melhor que o Juan? Não, tô falando que a fase do jogador naquela época, entendeu? A fase atualmente do Magalhães é absurda no Arsenal. Já tem 2 temporadas, né? O cara toma o dribles quase 0. O Magalhães é destaque no campeonato mais forte do mundo, média de dribles tomadas quase 0. E o Juan na Roma, que não brigou por nada e terminou em 6º lugar no italiano. Ressaltando mais uma vez, eu sou fã número 1 do Juan, mano. Eu acho ele absurdo. Se for comparar carreira com carreira, obviamente vai dar Juan disparado, mas a gente tá falando da fase atual do jogador. Luizão e Thiago Silva contra Danilo, Léo Ortiz e Murilho. O Thiago Silva já venceria qualquer um de 2025, né, rapaziada? Mas o Luizão perderia pro Murilo, por exemplo, mano. Destaque da Premier League na campanha histórica que vem fazendo o Nottingham Forest. Então, empate de novo. Então, na zaga, eu considerei empate, beleza? No meio-campo, a briga é feia. Nós temos Felipe Melo da Juventus fazendo uma boa temporada, Elano no Galatasaray, mas jogando em liga mais fraca, fora do Big Six ligas. Gilberto Silva no Panathinaikos da Grécia, jogando bem, mas em baixa. Quando eu digo em baixa é que o cara já passou pelo auge dele, tá ligado? Kaká do Real Madrid, uma frequência de lesões, às vezes pegando o banco em baixa. Josué do Wolfsburg, Ramires do Benfica tava voando, Júlio Batista, cracaço, tava bem na Roma, e Kleberson do Flamengo, que já tinha voltado pro Brasil depois de anos na Europa, então tava começando ali o fim da sua carreira. Então a gente tem um meio campo experiente em 2010, com nomes muito mais fortes que o de 2025, porém, que já tinha passado do seu auge físico, por exemplo. Mas os de 2025 são jogadores com muito potencial que ainda vão chegar ao seu auge técnico, mas estão no momento no seu auge físico, e a grande maioria atuando na liga mais forte do mundo. Se você olhar em 2010, ninguém estava nos clubes de maior prateleira do futebol, com exceção do Felipe Melo na Itália, que era um dos ou o campeonato mais forte do mundo na época, e o Kaká, que estava no Real, mas muitos jogos era banco. E em 2025 não tem ninguém jogando nos 6 maiores da Inglaterra ou nos 2 maiores da Espanha. Então assim, é uma disputa bem equilibrada, mas pela presença do Gilberto Silva em fim de carreira no Panathinaikos, Josué bem, mas no Wolfsburg, que ficou em 8º na Bundesliga aquele ano, Elano lá no Galatasaray, que não ganhou nenhum campeonato turco naquela temporada, Kleberson já em fim de carreira no Flamengo.
eu vou considerar a vitória do meio campo de 2025, que apesar de não ser grande coisa também, eu sei que não é nada demais esse meio campo. Num contexto geral, chegaria na Copa mais novos e a grande maioria tá jogando na liga mais forte do mundo, que é a Premier League, apesar de jogarem em times medianos, né, o que pesa também. Então no meio campo claramente poderia dar um empate, porque eu acredito que os titulares de 2010 venceriam os titulares de 2025, mas os reservas perderiam feio. Então vamos considerar um empate por enquanto. Se for preciso para desempatar lá na frente, a gente vê o que a gente faz, beleza? E no ataque a gente tem Luiz Fabiano no Sevilha, Robinho no Santos, Neymar do Villarreal e Grafite no Wolfsburg da Alemanha. Robinho destruindo no Santos, mas já em fim de carreira. Luiz Fabiano, o último bom camisa 9 que tivemos na seleção. Luiz Fabiano seria titular fácil hoje em dia, mas ninguém era destaque mundial, então acho que todo mundo concorda que o ataque da seleção evoluiu, né? Mesmo que o Luiz Fabiano vença como centroavante, o restante ganharia fácil. Dito isso, tivemos vitória dos goleiros de 2010, empate na zaga, vitória dos laterais de 2010, o meio campo, vitória de 2025 e no ataque, vitória de 2025. Em 2014, a parada começa a ficar ainda mais interessante. Essa foi a convocação da seleção de 2014. No gol, a gente já começa com uma parada diferente, porque nos goleiros, diferente de 2010, que o Júlio César tinha acabado de ganhar uma Champions e tava vivendo o seu prime, em 2014, o Júlio César tava em uma péssima fase e caminhando pro seu fim de carreira, cara. Tava emprestado pro Toronto, depois foi jogar a segunda divisão inglesa, não conseguiu se firmar também, pegou o banco e pouco tempo depois ficaria sem clube. Se em 2010 o Júlio César tava no auge, em 2014 ele tava vivendo a sua decadência aí, então com certeza o Alisson de 2025 é melhor que o Júlio César de 2014. No segundo goleiro a gente tem o Jefferson versus Ederson, apesar de o Jefferson ser um ótimo jogador, aqui sem dúvidas dá o Ederson. E Victor versus o Bento, pode até caber discussão, mas já tá 2 a 1 pros goleiros de 2025, então vitória dos goleiros de 2025. Na zaga de 2014 a gente tem Thiago Silva, que simplesmente é o Thiago Silva, tem um Davi Luiz, que tinha acabado de ganhar uma Champions em 2012, então a zaga titular de 2014 venceria a zaga atual de 2025, mas o banco perderia fácil, então mais uma vez eu vou considerar empate. Os laterais de 2014, acho que não preciso falar nada também, né? Marcelo Prime, Daniel Alves Prime, um Maicon mediano, né? Caminhando ali pro seu fim de carreira, Maxwell em boa fase, nada espetacular, mas nada diferente do que nós já temos hoje em dia. Então, vitória dos laterais de 2014. Mano, eu tenho certeza que os laterais da seleção vão perder em todas, mano. Tipo assim, eu não tenho dúvida que os laterais atuais vão perder em todas as últimas convocações, apesar de todas as dificuldades. No meio campo de 2014, a gente tinha Luiz Gustavo no Wolfsburg, Hernandes no Inter de Milão voando, Paulinho no Tottenham perto do seu prime, Ramires no Chelsea voando, Oscar no Chelsea. Até hoje é o cara que mais deu assistências pro Neymar na seleção, então, tipo assim, o Oscar era brabo, mano. Ou a seleção, tem que rever alguma coisa aí, mas eu não preciso falar nada. Fernandinho no Manchester City, apesar de tudo, não ter uma boa imagem na seleção, é ídolo máximo no Manchester City, ganhou Premier League a rodo, foi campeão da Premier League naquele ano. O William no Chelsea, monstro voando também, tava vivendo o seu auge, contra o meio campo de 2025, que olha só, rapaziada, eu não preciso falar muito, né, mano? Vitória do meio campo de 2014, sem dúvidas. E no ataque, Hulk do Zenit, Neymar do Barcelona, Fred no Fluminense, Jô no Atlético Mineiro e Bernard no Shakhtar Donetsk. Aqui no ataque, apenas o Neymar era destaque mundial, mano. O Hulk tava voando na Rússia, mas era na Rússia. Fred, apesar da ótima Copa das Confederações, tava em fim de carreira no Fluminense. Jô também já tinha passado pra Europa e voltou pro Brasil. Bernard com alergia nas pernas. Então, vitória do Brasil de 2025 disparado, né, rapaziada? A gente tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, todos destaques mundiais. Vinícius Júnior acabou de ser eleito o melhor do mundo pela FIFA. Rafinha é o favorito a ganhar a bola de ouro esse ano. Então, assim, não tem muito o que conversar. Então, nós tivemos vitória dos goleiros em 2025, empate na zaga, vitória dos laterais de 2014, vitória do meio campo de 2014 e vitória do ataque de 2025. Caraca, moleque, eu tô ficando triste vendo esse vídeo. Tipo assim, 2014, mano. 2014 tinha 2 setores melhores do que a seleção atual. Nossa senhora! Mas vamos pra 2018. No gol, nós temos Alisson na Roma em 2018. E eu ainda acho o Alisson de 2025 melhor. Mais experiente, já foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2019. Apesar de estar um pouco mais velho, a gente não vê essa deficiência física nele. A idade não pesou tanto. Então eu considero o Alisson de 2025 melhor que o de 2018. Depois a gente tem um Cássio versus Ederson. Apesar do Cássio ser monstro, o auge dele foi em 2012. A gente já tá em 2018. Ele tava vivendo uma boa fase, uma excelente fase. Mas ainda prefiro o Ederson de 2025, né, mano? Então só nesses dois aí já deu vitória dos goleiros de 2025. Na zaga,
dia meio que mantém a mesma coisa, irmão. A gente perde na zaga titular, mas ganha na reserva. Então, empate na zaga de novo. Nas laterais, a gente tem o Marcelo voando na tríplice do Real, Felipe Luiz perto de vir pro Flamengo, então já tava caminhando o fim da carreira, mas ele ainda tinha 33 anos. O Salah atualmente tem 32 e tá voando, irmão. Tava favorito aí a ganhar a bola de ouro também, se não fosse eliminado aí pelo PSG, mas enfim, 33 anos, o físico ainda dá pro cara jogar uma Copa do Mundo bem tranquilo. Temos o Danilo no City e Fagner do Corinthians. Se você analisar os nomes, já era uma lateral em fim de ciclo, mas ainda assim era melhor que a lateral atual, mano. Vitória dos laterais de 2018. No meio-campo nós temos Casemiro no Real Madrid, Coutinho no Barcelona, Fernandinho no Manchester City, Fred no Shakhtar, Paulinho no Barcelona e Renato Augusto no Beijing Guan e o William do Chelsea, mano. É um meio-campo também em fim de ciclo, Coutinho mal no Barça, mas ainda assim é muito mais criativo que o meio-campo atual. E se você pegar um Paulinho versus Bruno Guimarães, Fernandinho versus Joelinton, ainda assim dá uma vitória de 2018, irmão. Mesmo o Coutinho estando mal no Barça, ele fez uma ótima Copa em 2018. Então, daria vitória do meio-campo de 2018 aí, com certeza, irmão. E no ataque, Douglas Costa na Juventus, Firmino no Liverpool, Gabriel Jesus no Manchester City, Neymar no PSG, Tyson tava no Shakhtar. Era um bom ataque também, principalmente pelo Neymar de 18, que era absurdo, irmão. Mas é difícil bater de frente com a fase atual do ataque da seleção, né, irmão? Mesmo que o Neymar daquela época valesse por dois, os outros companheiros dele aí não tava na sua melhor fase, né? Apesar do Firmino tá voando, ele ainda, o prime dele foi em 19, né, mano? O prime do Firmino, que ele foi campeão da Champions e tal. Então assim, irmão, eu ainda considero vitória do ataque de 2025. Então nós tivemos vitória dos goleiros de 2025, empate na zaga, vitória dos laterais de 2018, vitória dos meio-campo de 2018 e vitória do ataque de 2025. Na Copa de 2022 o elenco é quase o mesmo, então eu vou analisar só o time titular pro vídeo não ficar muito longo, não ficar muito massivo, beleza? Mas no gol a gente tinha um Alisson em ótima fase, quase levou a Premier League na campanha histórica com 92 pontos, perdeu pro City por 1 ponto, então entre o Alisson de 22 e 25, o Alisson de 22 tem um número interessante, ele conseguiu ficar 17 jogos sem sofrer gols, que é o que eles chamam lá na Inglaterra de clean sheet, então o Alisson conseguiu 17 clean sheets. O Alisson de 2025 vem muito bem, rapaziada, mas o Alisson de 22 também foi eleito o melhor jogador do Liverpool na temporada, então eu fico com o Alisson de 22. Nas laterais a gente tinha Alexandro e Danilo contra Wanderson e Arana. O Danilo já era zagueiro nessa época, então eu acho a fase do Wanderson melhor na lateral direita atualmente. Porém, entre Arana e Alexandro, a gente tinha um Alexandro com 31 anos que jogou bem a Série A da Itália e tava em meio de temporada. Como aqui nem começou o Brasileirão ainda, eu vou de Alexandro. Então deu um empate aí na lateral. Na zaga a gente tinha um Thiago Silva e Marquinhos contra Marquinhos e Gabriel Magalhães. Aí nós temos um embate, né? Thiago Silva experiente contra a ótima fase do Gabriel Magalhães. Nessa época o Thiago Silva tava voando no Chelsea, era ídolo lá, o pessoal tava, mano, idolatrando o cara. Então eu vou pipocar aí, poderia também falar o Gabriel Magalhães pela fase ótima que vem vivendo nas últimas temporadas, mas eu vou no básico bem feito, eu vou de Thiago Silva. E a gente tem o Marquinhos de 22 contra o Marquinhos de 25. O de 25 tá voando no PSG, chega forte pela briga na Champions, além de ter ótimos números de desarmes e ser mais experiente. Então dá empate na zaga aí. Como eu tô fazendo esse vídeo antes do jogo, o que eu tenho pra falar da escalação da seleção é o que saiu na mídia. E o que saiu na mídia é que a seleção vai vir com Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha fazendo ali o papel de 10. Então a gente tem em 22 o Casemiro já no United, um Paquetá chegando no West Ham como a contratação mais cara da história do clube, e o Neymar, que era um dos melhores do mundo no momento antes da Copa, se ele não fosse o melhor do mundo. Pra mim ele era o melhor do mundo naquele momento. Contra o Gerson, que vem voando nas últimas temporadas aí pelo Flamengo, Bruno Guimarães, que acabou de ganhar a Copa da Inglaterra com o Newcastle, então tá vivendo o ápice dele, o prime dele junto com o Joelinton, e Rafinha, que hoje é o melhor do mundo disparado, destruindo na Champions. Então aqui é uma disputa bem equilibrada e eu vou deixar pra vocês decidirem aí nos comentários, beleza? Decide aí, quem você prefere, o meio campo de 22 ou o meio campo de 25. E no ataque era o Vini Júnior, tava bem, mas ainda não era o melhor do mundo. Rafinha, que tava bem, teria vendido ao Barcelona, era contestado. E o Richarlison, né? Tava bem no Tottenham, mas não era isso tudo. Contra o Vini Júnior de 2025, que é o melhor jogador do mundo. O Rodrigo, que tá entre os melhores pontas do mundo. E o Savinho, que foi um pedido do Guardiola aí, né? Que eu acho que esse vai ser o ataque. O ataque pode ser também Rafinha, Vini
Vini Júnior e Rodrigo. Então, sem dúvidas, o ataque da seleção de 2025 é bem melhor. Então, vitória do ataque de 25. Num resumo geral, rapaziada, analisando tudo que a gente falou aqui de todos os anos, a gente pode perceber que nós evoluímos nos goleiros, tá? A gente, com certeza, teve evolução aí até pelas temporadas consistentes do Ederson e do Alisson. Nós evoluímos nos goleiros. Porém, nós regredimos muito nas laterais, que não preciso falar nada. Mantivemos o nível na zaga, apesar da saída do Thiago Silva, a gente consegue ter esperanças na zaga aí. Então, mesmo que ele tenha mantido essa hegemonia na nossa zaga por muitos anos, dá pra acreditar que nossa seleção não perdeu tanta qualidade assim na zaga. Porém, nós regredimos no meio campo, mano. Se você olhar, antigamente a gente tinha bem mais jogadores criativos. Mesmo que isso seja num cenário mundial, que a gente tem essa perda, a gente não tem jogadores que, por exemplo, igual o Ramires, estava destacando ali no Chelsea, o Oscar se destacava no Chelsea, tinha até o próprio William também lá, que era um jogador bem criativo. Então a gente pode até ter ganho em jogadores que fazem funções bem defensivas, mas a gente não teve reposição criativa no meio, então nós regredimos no meio. Porém, no ataque, nós evoluímos absurdamente. Então nós temos um melhor ataque dos últimos 20 anos. Mas esse é o resumão do vídeo, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou do vídeo, pelo menos da ideia. Então deixa o like no vídeozão pra fortalecer. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal Victorando. Fechou? Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.